Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou o professor Rafael Galas. Hoje nós vamos falar de integrais, mais especificamente sobre mudança de variáveis integrais indefinidas. Peço para que, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrever para receber vídeos dessa e de outras disciplinas. Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Muito obrigado aqui pela sua audiência. O método da substituição, resumidamente, a mudança de variável é o método da substituição, onde a gente tem uma função com variável x dx, por exemplo, poderia ser y dy, sem nenhum problema, e a gente troca por u e du. Só que na mudança de variável, muitas vezes nós vamos ter o u pronto e nós vamos ter que manipular para fazer aparecer o du. Manipular através de uma operação matemática válida, tá? Que normalmente é uma multiplicação por constante. E aí tem professores e livros que atuam de forma diferente nessa manipulação, mas todas dentro da validade. Tá? Então, principalmente serve para a gente integrar funções compostas, como por exemplo essa função aqui. Essa é uma função composta. Eu tenho 5x mais 7, que é uma função que eu posso chamar ela de u, e esse u está elevado à raiz, que é a potência 1 meio. Então eu tenho u e esse u está elevado a meio. Tá? Então aí nós temos que organizar ela para poder integrar, porque a integral da raiz não sai de forma direta dessa maneira da raiz quadrada. Tá? Então o método de substituição ele serve para a gente resolver integrais que a gente não pode resolver diretamente. Tá? Então a gente vai fazer a resolução da seguinte forma. Tá? Primeiro, vou identificar o termo e vou chamar ele de u. Nesse caso aqui, o u é igual a 5x mais 7, certo? O u é o que está dentro da raiz, certo? Se o u é 5x mais 7, o du é a derivada dele. A derivada do 5x é 5, a derivada do 7 é 0. Então, é 5 dx, porque seria o du dx. Beleza? Aqui que vem a manipulação. Tem professores que optam por deixar assim, e tem outros que fazem de outra maneira. Fazem assim: du dividido por 5 igual a dx. Pode ser assim. Vou fazer a primeira dessa maneira e depois a gente muda o método e aí vocês vão vendo que fica mais simples para vocês. Tá? Tem o u e tem o du. Eu vou reescrever a minha integral aqui agora. Vai ficar integral de 5x mais 7. A raiz eu vou substituir pelo expoente fracionário, que é meio, e o dx está aqui, certo? Como próximo passo, eu vou reescrever, não vai mais ter x e dx, tá? Então, vou reescrevendo. A minha integral, que era x dx, vai ficar u e du. Então, vai ficar a integral. O 5x mais 7 é o nosso u. O meio, que é o expoente, permanece. E o dx é du sobre 5. Certo? Esse du sobre 5 é como se fosse escrever detalhadamente 1/5 de du. Vou fazer essa primeira mais detalhadinha para vocês entenderem. E daí na próxima eu já faço mais direto. Ó. Certo? Du sobre 5 é 1/5 vezes du. O que nós podemos fazer se tem uma constante dentro da integral? Podemos pegar e tirar ela da integral. Então, vai ficar 1/5 da integral de u elevado a meio du. E aí eu posso integrar normalmente. Tá? 1/5 permanece aqui fora. A integral de u elevado a meio é u elevado a 1 meio mais 1, que é 3 meios. Divide por 3 meios, não pode esquecer da constante. Certo? 1/5 permanece aqui. Essa divisão por 3 meios é equivalente a uma multiplicação por 2/3. E o nosso u elevado a 3 meios fica ali aguardando substituição. E a integral está praticamente concluída. Aqui, 1 vezes 2, 2. 5 vezes 3, 15. O nosso u é 5x mais 7.
5x mais 7 elevado a 3 meios mais a constante. Esse é o resultado final da nossa integral. 2 sobre 15 vezes 5x mais 7 elevado a 3 meios mais constante. Beleza? Bem tranquilo o processo. Aqui é a mesma coisa. A integral de cosseno de 4x dx. Você pode pensar que a integral de cosseno de 4x é seno de 4x, mas não é. Porque quando a gente deriva o seno de 4x, a gente está derivando o seno de u. E aí vai ser, derivada de seno de 4x vai ser cosseno de 4x vezes a derivada do 4x, que é 4. Por isso que não dá para fazer de imediato. Então a gente vai enxergar esse 4x como sendo u. U igual a 4x e o du vai ser 4dx. Aí pode usar a opção de colocar du sobre 4 igual a dx, sem problema, dá para fazer. Ou dá para fazer assim, ó, integral do cosseno de 4x dx, certo? Para que eu possa integrar, tem que aparecer o u e tem que aparecer o du. O u está aqui, mas o du eu não tenho. O que a gente pode fazer de uma forma bem imediata? Se vocês tiverem dificuldade nisso, pode fazer da forma detalhada anterior. Tá? O que eu posso fazer que não altera o resultado final da multiplicação da integral? Posso multiplicar ela por 1, continua valendo. Como que eu multiplico uma integral por 1 e consigo fazer a manipulação que eu preciso? Por exemplo, eu preciso de 4dx. Se eu quiser, eu posso multiplicá-la aqui por 4. Mas para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar por 1/4 fora. Porque é 4 vezes 1/4 dá 1. Esse método aqui é para vocês fazerem de forma mais imediata que o anterior, tá? Mas não é obrigatório. Vocês podem fazer pelo anterior sem problema. E aqui, ó, multipliquei por 1/4 vezes 4. Quanto que dá 1/4 vezes 4? Dá 1. Como eu fiz uma multiplicação por 1 na integral, não tem nenhum problema. Eu tirei 1/4 que eu não queria e fiquei com 4. E aí, nós temos u e nós temos du. Isso aqui vai ficar 1/4 do cosseno de u du, que é seno de u, mais a constante, que vai ser 1/4 vezes o seno de 4x mais a constante. Se vocês derivarem 1/4 de seno de 4x, vai ser 1/4 vezes cosseno de 4x vezes 4, e esse 4 lá da frente corta com esse aqui. Se não quiser fazer por esse caminho, siga o caminho anterior. Du sobre 4 igual a dx. Depois, lá dentro da integral, vocês tiram 1/4 e fica igualzinho a essa. Tá? É um caminho para fazer mais rápido, não é de forma alguma obrigatório. Próximo exemplo, integral de 2x ao cubo mais 1 elevado a 7 vezes x quadrado dx. Tem uma função composta aqui, ó, uma função dentro da outra. Então, o nosso u é igual a 2x ao cubo mais 1. O nosso du é igual a 6x quadrado dx. Ou du sobre 6 é igual a x quadrado dx. Temos u, temos du. O que a gente vai fazer? Reescrever a integral. Vai ficar a integral de, vou colocá-la aqui de novo, 2x ao cubo mais 1 na sétima, vezes x quadrado dx. É bem mecânico depois que vocês pegam o jeito. O 2x ao cubo mais 1 é u. U na sétima. O x quadrado dx é du sobre 6. O 6 não é bom para a gente. Cuidado se vocês não forem fazer em 2 passos e for fazer em um só, para não tirar ele como 6 aqui, né? Ele é 1/6, né? Porque ele é denominador. 1/6 de u na sétima du. 1/6, a integral de u na sétima, na oitava, sobre 8, mais constante. Resultado final aqui, 1 vezes u na oitava é u na oitava, o nosso u é 2x ao cubo mais 1, elevado à oitava, aqui denominador 6 vezes 8, 48, mais c. Nesses exemplos iniciais, que são bem simples, vocês podem tirar a prova real, certo?
Deriva isso aqui e vê se volta. Derivou e voltou, é sinal de que o exemplo está derivado da maneira correta. Beleza, gente? Desses exemplos iniciais é isso, tá? Volto para fazer mais alguns exemplos com vocês. Valeu, até mais.